Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aula número 12. Nós vamos continuar hoje o assunto sobre abuso em crianças e adolescentes. Então, venha comigo, vamos acompanhar essa última parte desse assunto. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, Estados Unidos. Aula número 12, dando continuidade, né, à questão do aconselhamento nos casos de abuso de crianças e adolescentes. Bom, vamos definir algumas coisas aqui, não é? O que seria esse abuso, né? Então, nós dividimos aqui esse tipo de abuso em abuso físico, emocional e sexual. E pode acontecer, irmãos e irmãs, até dentro da igreja local. Nós temos pastores que convivemos, falamos, em que se descobriu que crianças estavam sendo abusadas emocionalmente, né, dentro da igreja local. E com piadinhas sobre a formação corporal, aí vem a rejeição do grupo, vem o bullying, etc. E isso estava acontecendo não da parte das outras crianças, porque crianças às vezes você não controla, né? Elas falam o que elas veem, o que elas pensam, mas infelizmente estava vindo da parte adulta, não é? Então, quando estamos aqui falando sobre essa questão do abuso de criança e adolescente, nós estamos dividindo nisso aí. Nós estamos, né, falando não tópico por tópico, mas um pouco de cada coisa dentro de cada parágrafo ou tópico que nós estamos discutindo, né? O abuso físico, o emocional e o sexual. Ok? Lembre-se, a maioria desses abusos acontecem dentro dos próprios lares ou na vizinhança. Estejam atentos, como pais, tios, avós, líderes, pastores, membros de igreja, servos de Deus, servas de Deus. Tá bom? Bem, o conselheiro ele deve estar sempre conscientizando os professores destes grupos a estarem atentos a qualquer sinal que a criança ou adolescente está sofrendo esse abuso. Ok? E isso deve ser comunicado a ele imediatamente. Então, vamos entender. O conselheiro deve estar conscientizando os professores destes grupos. Quais grupos? O grupo da igreja local, né? O grupo dos encontros de adolescentes, o grupo dos líderes de jovens, dos líderes de adolescentes,
O conselheiro deve estar sempre falando com eles para que eles estejam atentos, tá? Às reações dos adolescentes, às reações, às vezes, da pré-juventude, às reações das crianças em que eles estão como líderes, não é? E que eles vendo esses sinais, que isso seja comunicado imediatamente. Então, é importante o conselheiro, né, ou o pastor, ou o líder da igreja, ter na sua agenda a reciclagem dos professores neste assunto, pois eles poderão servir de auxílio ao conselheiro. Então, é uma prática que hoje em dia nós pastores, nós líderes, nós conselheiros devemos estar atentos, ter na nossa agenda um momento de reciclar os nossos professores que trabalham com essa faixa etária, criança, adolescentes e pré-juventude, de estarem mostrando a ele as realidades que estão acontecendo, e até eles mesmos mostrando as realidades a nós. É uma troca, é uma interatividade de informações. Porque, ao mínimo sinal de um abuso que essa criança, esse adolescente, esse pré-jovem vai dar, esses professores, esses líderes percebam e comuniquem. Entenderam a importância? Porque eles vão ser, muitas vezes, o auxílio do conselheiro. Ah, você viu isso? Vi. Ah, então observa melhor e tal, faz isso. Quer dizer, ele é uma ponte de ligação entre o conselheiro, a criança ou adolescente ou pré-jovem, para que haja uma facilidade na aproximação do conselheiro ou da conselheira com, com essa pessoa, com essa criança, adolescente, pré-jovem. Não é? Então, isso deve, nos dias de hoje, se tornar uma prática dentro da igreja. E essa prática dentro da igreja, ela tem que sair da liderança. Líderes, pastores, estejam atentos. Eles fazem parte do rebanho do qual você toma conta, que você vai dar conta a Deus. Então, esteja atento, esteja informado para ajudar, para aconselhar. Tenha consciência que quem você irá aconselhar estará confuso, com medo, com vergonha, com culpa e até prazeroso com o que está acontecendo ou aconteceu. Sua consciência acusa que está errado, mas ele não sabe definir mais o que é certo e o que é errado, principalmente a criança, porque ela está numa fase de educação, numa fase de colocação de regras, de procedimentos e de cultura. Então, se esse abuso começa a acontecer, ela começa a achar, falando de criança, que aquilo é normal, aquilo faz parte do seu cotidiano, enquanto não faz. Então, mesmo às vezes que ela não queira, ela acha prazeroso. Sua consciência acusa que aquilo está errado, porque principalmente o adolescente, que agora já passou essa fase, mas ela vem sofrendo isso desde a sua fase de infância, que
É uma frase difícil de falar, mas ela acostumou. Mas nós temos que estar conscientes que nós podemos achar esse caso, ok? Porque o confuso, o medo, a vergonha, a culpa é a normalidade. A anormalidade é a pessoa, né, a criança, o adolescente, o pré-jovem falar sobre isso, mas falar de um modo diferente. Não como culpado, não com medo, não confuso, mas como uma coisa que lhe dá prazer. Né? Então, nós temos que tomar consciência disso. Por isso que eu digo, busque a palavra de Deus, busque conhecimento nesse assunto, leia, busque ajuda em profissionais confiáveis, aprenda, desenvolva, esteja sempre no caminho da aprendizagem. Não se feche em você mesmo. Ok? Como um pastor ou um conselheiro ou conselheira, não tenha medo de abordar esse assunto dentro da sua igreja local, com todas as faixas etárias, crianças, adolescentes e pais, através de estudos bíblicos, palavras, pessoas certas, profissionais. Lembre-se que nosso povo padece por falta de conhecimento. É aquilo que eu disse no início. Nos dias de hoje, isso tem que fazer parte da agenda pastoral. Isso, a partir de hoje, tem que fazer parte da agenda da liderança daqueles que trabalham com crianças, adolescentes e pré-juventude. Não tem como retroceder, não tem como endurecer. Isto está acontecendo. E pode estar acontecendo nas ovelhas das quais Deus nos chamou para apacentar. Então, devemos apacentá-las conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que os últimos dias seriam maus. Mas o Senhor também disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. E o Senhor, ainda em diversas palavras dentro da Bíblia, diz: ensina. Então, pastor, pastora, conselheiro, conselheira, se não faz parte da sua agenda, coloque. É uma realidade. Próxima aula, nós vamos entrar na questão da ação do Espírito Santo no aconselhamento pastoral. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Tchau, tchau.